Hoje nós vamos falar algo muito importante, porque aconteceu um fato ontem, no dia 13 de abril de 2018, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo excepcional, e que tem um impacto muito grande com o que está acontecendo aqui no Brasil e com a situação no mundo daqui para frente. E é muito importante que você entenda, talvez você fique se perguntando, por que há aquele conflito lá na Síria? Por que os Estados Unidos estão atacando a Síria nesse momento? Quais são as alegações? No entanto, bem por fora dessas alegações, existem motivos muito maiores. E é por esse motivo que eu quero que você assista uma animação feita por um espanhol. Esse espanhol fez essa animação e aqui no Brasil, muito interessante, foi dublado por um brasileiro chamado Bruno. E eu quero agradecê-lo por essa dublagem, foi uma dublagem muito bem feita. O nome dele é Bruno Neto e ele dublou isso e eu acho que ficou muito bom. E é importante que você então entenda por que essas coisas acontecem. E eu quero que nesse momento a gente assista juntos, nós assistamos juntos essa animação. E você depois, junto comigo, vamos fazer a análise do que está acontecendo na Síria. Você vai sair daqui hoje sabendo de fato o que está acontecendo, o que está por trás. E como isso tem ligação com a própria prisão do Lula aqui no Brasil. Ok? Então, eu já volto em seguida. A Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha. A grande parte da sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas um deserto muito importante. Tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também é de gás natural. Segundo alguns, o novo petróleo. Para tirá-lo daqui e levá-lo para a Europa, é preciso rodear essa península e sair pelo canal de Suez. Como você pode imaginar, aqui te cobram. Mas existe um jeito mais simples, a linha reta. Quem controla esse fluxo pode abri-lo e fechá-lo como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo e nem gás. Essa região é o máximo. A civilização do planeta começa em 3 locais e este é um deles. Mesopotâmia, aqui. Suméria, que é menos familiar, mas é o início de tudo, aqui também. Lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por essa civilização. Egito, aqui. Sempre foi um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, dando à Ásia saída para o Mediterrâneo. Talvez por isso, aqui nascem as principais religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o islã é o último que chega e, de fato, acolhe os 2 anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao ponto. Como a área é uma joia, todos querem controlá-la. E ela sempre esteve dentro de algum império. Persas, gregos, os romanos. O Império Romano termina partido em 2, e finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu próprio império. Você se lembra das cruzadas? Pois são os europeus cristãos tentando recuperar essa área de que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, mas veja bem, eles não vêm da Turquia, eles vêm da Ásia junto com Gengis Khan. Eles conquistam tudo e fundam o Império Otomano. O Império Otomano permanece aí até a Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aparecem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria no mapa. Até agora, tínhamos desenhado para não nos perder. E o que criou esses países? Veja bem, o que eu vou contar é algo secreto. Bom, foi em 1916. Este segredo máximo se chama Acordo de Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam derrotar sozinhos o Império Otomano. Só poderiam se fossem apoiados pelas pessoas que viviam lá dentro, na sua maioria árabes. Como eles os conquistaram? Prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma farsa. Antes de prosseguir, vamos lembrar uma coisa. Os árabes são um povo,
não uma religião. Isso é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão, e antes do Islã, aparentemente houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinha sido prometido. Em seu lugar, franceses e britânicos criaram diversos países pequenos. Esses países, obviamente, não eram países de verdade, mas áreas sob seu comando com governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, eles fazem o que querem com a área. Lembre-se que há petróleo. A Síria, embora não tenha grandes reservas, tem fácil acesso ao mar. E a França, que ficou com a Síria, entrega a nação a empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus se vão. No caso da Síria, são expulsos. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é o momento de falar dele, mas é um estado muito controverso que seus vizinhos não o reconhecem. A prova disso é que logo que os britânicos vão embora, todos os estados passam a atacá-lo. A área agora vira uma grande bomba relógio. E enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável, tem constantes golpes de Estado. Nessa época aparece na Síria uma ideologia que assume o controle e se expande por todo o mundo árabe, o Baás. Essa ideologia mistura o antigo sonho de uma só nação árabe com ideias socialistas e algo muito importante, é laica, ou seja, não é religiosa. A Síria chega a se unir com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras. Mas isso não é algo raro. Muitos desses países tentam fazer isso também. Como você deve lembrar, para essa gente foi prometido um só país e o desejo se manteve. Mas a união falha e nessa época o Egito lhes convence a nacionalizar o petróleo. Na Síria, Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, o atual presidente, se torna chefe de Estado Baás. No Iraque, também Baás, começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os países dividem os partidos Baás de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Começa a Guerra Fria, o mundo se divide em dois, ou você é dos Estados Unidos ou da União Soviética. São anos muito movimentados em que há muitos conflitos com Israel, então invadem seu vizinho Líbano e começam uma oposição islâmica ao regime Baás de Assad, a Irmandade Muçulmana. Voltemos atrás por um momento. Você lembra que a maioria dos árabes são muçulmanos? Bem, é verdade, mas dentro da religião muçulmana há dois ramos fundamentais, os sunitas, a maioria, e os xiitas. No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes e chefes militares eram xiitas, os quais representam menos de 13% da população. Em contrapartida, quase 70% da população é sunita. Um dado curioso é que os cristãos são quase 10%. Bem, os xiitas controlam o governo, o exército e a população sunita. Este sentimento foi aproveitado pela Irmandade Muçulmana, que são islamistas radicais sunitas. Esses pegam em armas na cidade de Ramã contra o governo, e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muita gente. No ano 2000, Assad pai morre e lhe sucede Assad filho. Frente a diversas pressões, liberta muitos presos, traz internet e esperança de mudanças. Há um período de grande debate político e aparece a oposição. Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis. Prendem a oposição e Bush inclui a Síria no eixo do mal. Ele apresenta suas propostas e aí já está à mostra o que acontecerá com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da zona, começa a protestar também. Há repressão e mortos. Em 2011 ocorre a Primavera Árabe. O que é isso? Foi um protesto que foi se espalhando por todos os países árabes pedindo mais democracia. Como você pode ver, o mundo árabe pode estar dividido em países, mas tem tendências generalizadas. Quando chega à Síria, Assad filho acaba usando o exército e nos enfrentamentos morrem umas 1000 pessoas. Os enfrentamentos vão se aumentando até que se converte em uma guerra civil. Não há momento exato do início. O importante é que hoje em dia há inúmeras facções no jogo. Vamos vê-las. Primeiro, pense que tudo está dividido entre xiitas, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas são mais laicos, são o governo de Al-Assad. Controlam tudo isso, que caso se lembre, são as zonas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando todo o resto, também majoritariamente laico, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, ou FSA em inglês. Junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 60 grupos, formam uma coalizão, que a imprensa chama apenas de oposição moderada. Também islamitas e sunitas, mas radicais, são a Al-Nusra, como é chamada a Al-Qaeda na Síria.
Outros islamitas radicais são o autoproclamado ISIS, ou Estado Islâmico de Iraque e Síria. São uma dissidência da Al-Qaeda que controlam a maior parte da Síria e Iraque e são famosos pelas suas atrocidades. Seu objetivo é impactante para muitos. É a criação de um Estado Islâmico ao longo da Ásia, a África e aí por diante. Isso você já sabe. Em Al-Ha'á temos o povo curdo. Você lembra? Aquele que o presidente Assad reprimiu, pois igualmente os governos de países próximos também o fizeram. Agora eles controlam militarmente essa zona. Antes de terminarmos, repassemos os apoios militares internacionais até outubro de 2015. As forças de Al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha bases militares no país antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países daquilo que a Europa chama de Oriente. Contra Al-Assad, apoiando a chamada oposição, lutam Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões, deixando claro que se trata de uma opinião pessoal. Se recapitularmos, veremos que a região é estratégica. Por sua privilegiada situação, todos a querem. A Síria sempre foi dominada por grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França já era França. A Inglaterra era Inglaterra. E isso também há 200 anos, há 300 anos e também há 400 anos. Mas, em uma contrapartida, a Síria só é Síria há menos de 100 anos e só governa a si mesma há mais ou menos 50 anos. E também eles jamais decidiram suas fronteiras. Elas foram impostas. A Europa dividiu o Oriente Médio somente para controlá-lo, desenhando países sem levar em conta o seu povo. Muitos historiadores dizem que todo o povo tem a necessidade de manejar o seu próprio destino, mas com os ingredientes que vimos, jogam contra projetos como a Síria Baá, que usa a repressão para se manter. E, em última instância, se produz uma guerra civil. Neste contexto, não é difícil que apareçam jogadores que se alimentem do desespero e ressentimentos unidos à repressão e à adição do Ocidente como invasor. O ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando quiser entender o presente, se pergunte: e o passado?